Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao meu canal. Sou Júnior Rampas, corretor de imóveis, e vocês estão me acompanhando aí provavelmente desde o começo do ano, onde é toda a minha trajetória aí como corretor imobiliário, faturando todos os meses. E vamos lá! Assim como eu falei para vocês, pessoal, que o meu objetivo a partir de novembro era fazer 2 vendas ao mês, foi concretizado. Quem me acompanha já segue lá no Instagram, vê lá toda a parte das vendas que eu fiz, né, durante o mês de novembro, e já bati a meta de dezembro, pessoal. Então, assim, a fórmula mágica de vender todos os meses pelo menos um, concluído, porque foram praticamente 10 meses vendendo. Chegou novembro e dezembro, eu coloquei como meta vender pelo menos 2 e já foi concretizado, pessoal. Vocês acreditam nisso? Estou extremamente feliz. Não só isso, por todo o desempenho e aprendizado durante o ano. Então, se você quer ver essas vendas, vai lá no meu Instagram, que vai estar lá nos destaques ali, as vendas que eu fiz, vocês vão poder acompanhar. Bem, vamos para o vídeo, que é o que interessa hoje. Como havia prometido, eu falei para vocês que eu iria fazer um curso aqui para dezembro para vocês. Porém, pessoal, vou ter uma novidade para janeiro ou fevereiro esse curso, porque eu não gosto de fazer qualquer coisa, né? Então, vou fazer um baita de um curso, mas é um curso gratuito. De verdade, vocês não vão me ver aqui falando compre esse curso já. Na verdade, eu quero entregar para vocês aqui de coração, porque eu acredito que eu vou poder ajudar os próximos que forem migrar neste mercado aqui. Então, eu resolvi fazer hoje esse vídeo com 2 intuitos. O primeiro, o que o Júnior Rampasso faria hoje com todo o conhecimento que eu obtive durante o ano de 2025, se eu fosse começar novamente do zero em 2026. Esse é o primeiro objetivo. E o segundo são os programas fundamentais para você que é corretor de imóvel, principalmente autônomo, fazer suas criações, a sua parte de mídia social, edições e assim por diante. Então fica até o final, porque no final eu vou passar para vocês uma dica valiosa que só pessoas que têm muita experiência, skills aí avançadas utilizam. Então no final eu vou deixar para vocês. Bora lá! Primeiro ponto, que com todo o conhecimento que eu obtive durante esse período aqui de 2025, vendendo todos os meses, que eu já gostaria de estar sabendo em janeiro. Vamos supor que o meu crédito chegou, esse ano chegou dia 3 de janeiro, vamos supor que em janeiro, então, 2026 eu fosse iniciar novamente. Qual a primeira coisa que eu faria, fora todos os estudos que eu já falo para vocês que eu vim fazendo, era estudar e saber de cabo a rabo sobre documentação. Por quê? Vamos lá. Por mais que você não tenha conhecimento de vendas, tá? Por mais que você não tenha conhecimento de vendas, você tem uma forte possibilidade de vender, mesmo sem talvez você que você não tenha essa experiência de vendas. Aí você vende. Aí vem uma parte que muitos deixam de lado, que é a parte de documentação. Porque daí a hora que a pessoa, ok, quero, aí entra pré-contrato, avaliação, né, de toda a documentação do imóvel, das pessoas que estão comprando, que estão vendendo. E isso acaba travando a venda muitas vezes, porque tem coisas para serem feitas antes de fato dar adiante ali no tabelionato de notas e registro de imóveis. Então o que eu faria? Eu aprenderia sobre ler exatamente tudo que está ali na matrícula daquele imóvel. Iria até o registro de imóveis e pegaria uma matrícula atualizada deste imóvel e olharia tudo. Isso é o que eu faria. Hoje eu já faço tudo isso, mas o que eu faria era isso, para ver se não tem cláusula resolutiva, se não tem algum bloqueio, se tem alguma coisa que impeça esse imóvel de ser vendido. Segundo ponto, pessoal, o que eu faria então, né, se eu fosse iniciar novamente vamos lá. Hoje, entendendo o time de venda desse mercado, e isso eu fiz durante os 5 primeiros meses, mesmo vendendo, mas só que eu estava meio que tentando pegar o time de venda ali para conseguir ter uma recorrência mais rápida e poder, que nem eu fiz agora em novembro, começar a vender 2 ou até 3 por mês. O que eu faria? Eu deixaria um mês antes de chegar o próximo, tá? Coisas já preparadas, muito próximas para serem vendidas no próximo mês. E não esperar assim, o que eu fiz muito no início? Eu vendia,
E principalmente nos 4 primeiros meses que foram vendas assim acontecendo, eu ficava deslumbrado, né? Eu falava, putz, eu vendi, e ficava morgando, cara. Ficava lá assim, nossa, vendi, continuava trabalhando, mas, sabe, sem tanto. Era empenho, mas não fazia o negócio para ter mais uma venda. Então, o que que eu aconselho para você que está começando hoje é faça com que tenha e gere oportunidades, visitas e grande senso de urgência para uma venda acontecer no próximo mês. Para você não ficar dependendo depois que vira o mês, como eu já falei no outro vídeo, e você, cara, da dia 15 do mês, você não vendeu nada, dificilmente vai vender durante o mês, ou se vender, esse dinheiro não vai cair na sua conta esse mês. É muito difícil. Então, é o segundo ponto. Eu pegaria que nem agora, a gente tá em dezembro. O que que eu já tô fazendo? Já tô investindo bastante, fazendo conteúdo, indo atrás, já fazendo network, chamando clientes, me preparando já para janeiro, já vim com uma demanda alta ali para já gerar uma venda mais rápida. Então esse é o segundo ponto, tá? O terceiro ponto que eu aconselho a todos, e isso eu aprendi mesmo assim, sentindo, eu sou muito de sentir mesmo a parada assim do que eu tô fazendo e fazer acontecer, de verdade. Então, o terceiro ponto é, quando você for se empenhar para vender de verdade e não ficar guardado lá na sua carteira, tá? Esperando que chegue o cliente ideal, é você acreditar de verdade naquilo que você está vendendo. E não apenas vender porque o cliente só está gostando, não. Acreditar. Eu percebi que essas 14 vendas que eu fiz, todas elas eu tinha opções do mesmo ponto que o cliente queria, mas no imóvel que eu vendi, eu acreditava nesse imóvel mesmo. Eu acreditava mesmo no ponto de quando eu ia até apresentar, era um pouco diferente e isso fez com que a venda acontecesse também. Então é acreditar naquilo que você está vendendo e não apenas ter para vender. Esse é o terceiro ponto. Se eu tivesse feito isso de janeiro até hoje, eu tenho certeza que eu teria vendido muito mais. Então é acreditar no seu produto, naquilo que você está ofertando, é fundamental. A quarta dica que eu deixo aqui, para você que se for começar em 2026 aí, começar melhor ainda, é você ter um preparo emocional. Um preparo emocional principalmente, tá? Quando o cliente der ok. Porque a hora que ele dá ok, é a hora que começa aquela coisa de você querer fazer logo, né, para receber logo, para fazer tudo certo e passar. Mas só que acontecem empecilhos, impedimentos, que nem eu tive vendas esse ano que eu vendi em agosto e depois de todo o trâmite da regularização da documentação saiu só em novembro. Então foram 3 meses. E eu lembro que em agosto estava bem difícil. Eu fiz uma venda em agosto que foi assim, dia 27 de agosto. Porém, essa venda já estava. Tipo, o cliente. Essa que eu vendi em agosto, tá? Ok? Mas antes de eu vender essa do final de agosto, no começo de agosto, esses clientes compraram esse terreno, já deram ok. E a hora que foi puxada as coisas, tinha que fazer uma regularizar o terreno, enfim, fazer várias coisas ali que atrasou 3 meses. Então isso, para quem não tem uma parte emocional muito bem desenvolvida, que consiga ter calma, cara, você vai sofrer pra caramba, você vai ficar triste, vai bater desespero. Então, assim, trabalhe seu aspecto emocional, tá? Não seja um emocionado e faça as coisas com excelência. Então, não crie uma expectativa tão alta porque você pode se frustrar, por mais que venda. Essa venda talvez não saia por esses motivos. Por isso que a primeira dica que eu falei de você baixar o documento do imóvel ali, a matrícula atualizada, e dar uma boa analisada, porque depois tem as CNDs também, certidões negativas de débitos federais, estaduais, municipais. Então, assim, tem que baixar tudo isso, porque senão pode dar um impeditivo. Tá? A quinta dica que eu passo aqui para vocês é ter constância. Constância. Eu tive meses esse ano que assim, eu postava, aí, tudo bem, era corrido, mas eu não postava toda semana, muitas vezes. Eu deixei, às vezes, de uma semana ficar sem entrar na internet, no Instagram, principalmente, que é a minha maior rede ali de vendas. Então, isso, além de não gerar uma demanda ou um certo interesse e nem uma linha de network ali, isso é ruim, pessoal. Por quê?
Porque ali onde está o seu público que você está aquecendo, você pode gerar oportunidades, ali é onde eu mais invisto no marketing, né, para trazer leads para mim mais qualificados e fazer toda a distribuição. Então é o quê? O que eu faria nessa quinta dica, passaria para vocês desde o início. Eu manteria esse engajamento meu pessoal com pelo menos 2, 3 posts na semana no feed, stories todos os dias e pelo menos um Reels por semana. É o que eu faria desde o início se eu soubesse hoje, vendo o mercado, começando em janeiro, assim como talvez alguém comece em 2026. Tá? A sexta dica, que eu não tenho como deixar de falar isso, provavelmente você já utiliza, muitos utilizam, mas ninguém fala muito, é você utilizar hoje a IA. É você utilizar, principalmente, eu uso muito o ChatGPT, o Gemini. Por quê? Quando eu vou fazer textos, principalmente, você tem que saber utilizar prompts corretos para que ele gere um conteúdo de fato muito profissional, com a sua linguagem, sendo mais humano, não tão robótico. E a IA, ela facilita muito em vários aspectos. Hoje ela consegue analisar para mim pontos que eu tenho dúvidas, que eu converso com ela, e ela consegue tirar essa dúvida para mim muito mais rápido do que um ser humano e sendo muito mais assertivo. Então, aprenda a mexer no ChatGPT, porque ele não é um Google, tá? Muita gente utiliza como Google. Ele, na verdade, é uma ferramenta totalmente diferente. Ele é praticamente ali o seu parceiro de negócios. Então, aprenda a utilizar as redes sociais, mas a ferramenta de inteligência artificial como o ChatGPT ou o Gemini, pode ter certeza, vai te ajudar e muito. A sétima dica é o seguinte, isso é uma coisa minha que, cara, isso eu tenho que passar. Eu sempre fui muito emocional, eu levava muito pro aspecto assim, emocional. Eu sou um cara que eu gosto de pessoas, eu gosto de fazer amizades, eu gosto de me sentir bem com a pessoa e fazer a pessoa se sentir bem comigo, então eu sempre quero o melhor pro próximo. Mas só que no mundo dos negócios, de números, de imóveis, essa parte emocional ela não entra tanto. Isso demorou um pouco para acontecer comigo e eu acho que acontece com todo mundo que entra no início, tá? O que acontece? A pessoa vem, ela te chama, ela quer comprar o imóvel, ela começa a falar da vida dela. Você meio que, se você é mais pelo lado emotivo, ou até leva pro pessoal, você vai se empolga, tal, de repente a pessoa te corta, ela some, desaparece da sua vida e, sei lá, nunca mais fala com você e, no pior dos casos, vai lá, de repente, compra com outra pessoa do nada em um outro momento. E isso aí levava pra mim no início, tipo assim, nossa, nem me responde mais. Nossa, ela sumiu. Nossa, não comprou. Nossa, será que fui eu errado? Então, assim, não leve pro aspecto pessoal o que o seu cliente fizer depois de você fazer aí um follow-up ou de puxar ele e ele conversar, porque, sinceramente, a pessoa nem te conhece. Ela te viu muitas vezes ou te indicou, então não crie essa expectativa para você não se frustrar e não ficar chateado no ponto de te magoar e você falar, nossa, mas as pessoas são frias. Não, não é que as pessoas são frias. São negócios, são vidas que de fato vão morar naqueles imóveis, investimentos, principalmente se for investidores mesmo. Então, assim, cara, não leve pro pessoal, são negócios. Isso eu aprendi na sétima dica. A oitava dica e última que eu vou deixar aqui, tem muitas, mas eu estou passando as fundamentais aqui, né, que eu vi esse ano assim, para poder passar para vocês. A última, quando você for com um cliente apresentar, existem várias estratégias para serem feitas para você ter um maior poder nas suas mãos de conseguir converter em venda final muito mais rápido. E isso eu aprendi depois do 5º mês, porque eu fui, apresentava, tal, mas só que eu entendi que, principalmente se for dentro de condomínio ou até fora, em bairro, é fazer um tour com esse cliente e apresentar tudo o que você tem de proposta de valor dentro daquele condomínio ou naquele bairro e depois levar para o imóvel ou o terreno que esse cliente deseja comprar, tá? Por quê? Aumenta muito mais as chances. Vamos supor que você entra no condomínio. Aí você entra com ele e explica, olha, eu vou fazer um tour
com você aqui no condomínio, vou te apresentar as partes do condomínio aqui. Então aqui são as quadras poliesportivas, você anda um pouco mais à frente, veja essa parte em APP, que era uma área preservada, onde não pode construir, você nunca vai perder essa vista. Ó, vamos um pouco mais acima, tem uma área pet, você anda mais um pouquinho, logo ali é a sede do condomínio. Ali nós temos piscina, área de churrasqueira, salão de festas, academia. E eu vou falar para você, o valor do condomínio tá incrível, pessoal. Tá incrível, eu vou falar pessoal que eu tenho costume de falar. Tá R$ 400, meu. Quando que você paga isso hoje no condomínio? Então você começa o quê? Você começa a mostrar a valorização e o tudo, e fora o que ele vai investir ali comprando, o que ele vai ter de benefício morando ali. Aí sim depois você vai aonde ele deseja ver e aí entra o outro pitch de venda ali para você apresentar. Isso converte e muito as chances, pessoal. E para finalizar, tá? E para finalizar eu vou contar uma coisa para vocês. Tem um segredo muito forte que ocorre no mundo dos negócios. Eu acho que não é só no mercado imobiliário, independente do que você faça. Tem um livro, eu até tenho ele aqui, só não está aqui, senão eu pegaria para vocês. Ele chama do Grant Cardone, Venda ou Seja Vendido. Para quem não conhece o Cardone, dê uma pesquisada na internet, vocês vão saber que é um Grant Cardone, tá? E lá ele fala muito sobre o aspecto das vendas de fato. Então o que acontece? Nós estamos lidando, independente do que você venda, mas com seres humanos. Então existe o aspecto emocional, o aspecto racional, existe outras formas de você identificar o perfil desse cliente que você consegue permanecer em contato com ele durante um longo período, por mais que você não veja ele. Então o fundamental que eu deixo de dica final aqui para você que está começando, independente o cliente que seja, mantenha contato com esse cliente. Anote a data de aniversário dele, mande o feliz aniversário. Se ele tiver criança, um dia que for ver o imóvel, leva um negocinho pro filho, sabe? Mande mensagens esporadicamente, às vezes do nada, de repente você teve um bom contato com esse cliente, mais liberdade, de repente ele gosta de jogar um tênis, marca um dia de jogar um tênis com ele, falar de coisas que ele gosta. Por quê? Esse cliente, além de ele se tornar com o tempo seu amigo, você vira um corretor da família praticamente, e fora que ele te passa indicações. Isso está acontecendo muito hoje comigo. Porque eu vou falar para vocês, pessoal, no início a minha preocupação era captar, porque eu precisava ter fluxo ali para conseguir girar aqui a minha empresa. E com o tempo, com a forma que eu atendi, o network, mantendo aquele contato com meus clientes, o que aconteceu? Começou a indicação. E hoje, de verdade, pessoal, hoje eu não tenho nem tempo mais para parar para ir captar mais imóvel, de tanta coisa que eu tenho para captar. E hoje, graças a Deus, dependendo do que chega para mim, eu já passo para algum parceiro que possa ir para captar aquele imóvel, porque não faz sentido para o que eu trabalho. Então essa é a última dica que eu dou para vocês. Pessoal, se você gostou, deixa o seu like, compartilha, comenta, me siga nas redes sociais, lá no Instagram, JR Rampasso, siga lá, tá muito legal a nossa jornada. 2026 está chegando e vai vir coisas novas e pode ter certeza, porque é o segundo ano da minha empresa aqui trabalhando, então já passei pelo pior, eu acredito que é o primeiro ano qualquer empresário, e lógico que não vai ser fácil ano que vem, mas eu acredito que não vai ser pior que foi esse primeiro ano, assim, pior entre aspas, né? Então, me siga, curta, compartilhe, que eu tenho certeza que eu vou te ajudar em muito ainda durante aí o próximo ano 2026. Vou ficando por aqui, forte abraço.